Olá, pessoal. Hoje será a nossa última videoaula da disciplina. Nós iremos encerrar com essa videoaula nossa disciplina e iremos ver duas escolas que são escolas mais contemporâneas, escolas mais recentes, que são o pós-modernismo e os estudos culturais. São duas vertentes teóricas bastante recentes e que estão em alta hoje, na realidade. É interessante a gente ressaltar desde já que ambas essas escolas elas tiveram muito diálogo, têm muito diálogo com aquilo que a gente denomina como pós-estruturalismo, né? E cabe a gente observar um fato de que tanto o pós-modernismo quanto o pós-estruturalismo tem ali aquele prefixo pós, um pós alguma coisa para se denominar essas escolas. Isso acaba sendo até já um aspecto sintomático dessa definição dessas escolas. Na realidade, observando inclusive esse aspecto, cabe a gente ressaltar que esse pós ele já é motivo de muita discussão. A conceituação do que seria a pós-modernidade, o pós-estruturalismo, às vezes é uma conceituação um pouquinho difícil. Por quê? Quando você tenta conceituar pós-estruturalismo, de certo modo, essa partícula pós traria aquela ideia de algo que vem após o estruturalismo, mas é uma definição que depende, o pós-estruturalismo acaba ficando dependente na sua definição do estruturalismo em si. A mesma coisa acontece com o pós-modernismo. A definição de pós-modernismo fica muito dependente do modernismo ou da modernidade em si. E aí cabe a gente fazer uma diferenciação. Na realidade, essa conceituação de pós-modernismo ela é menos dependente do modernismo enquanto um movimento estético literário, aquele modernismo da escola de 22, o modernismo brasileiro, é menos dependente disso do que do conceito de modernidade em si. Então, na realidade, o conceito de modernidade é um conceito muito mais amplo do que esse conceito do modernismo, que é um movimento literário situado. Historicamente, o modernismo veio ali no século XX, já a modernidade é um movimento histórico muito mais amplo que isso. Pois bem, nesse caso é interessante a gente observar que já se torna complicado de a gente conceituar o pós-modernismo. Isso por quê? O pós-modernismo é uma escola recente, é uma escola atual. Sempre quando nós tentamos conceituar alguma coisa que é atual, isso se torna um pouquinho complicado. O texto teórico colocado para vocês, que trata do pós-modernismo, ele já traz uma explicação clara em relação a isso. Sempre quando nós estamos olhando para o passado, esse distanciamento temporal torna mais fácil nós conseguirmos delimitar certas coisas. E quando nós estamos olhando para o presente, existem diversas vertentes, diversos movimentos que se tornam difícil de conceituar, de perceber aquela visão de um todo. É o que acontece hoje. O pós-modernismo, na realidade, tem várias vertentes, tem vários autores que muitas vezes seguem direções até bastante distintas, e por isso ele é tão difícil de se conceituar. Mas por que, então, adotar esse nome? Por que se adotar essa questão de pós-modernismo? O que permite que nós conceituemos, que nós continuemos usando esse pós-modernismo enquanto algo que vem depois da modernidade, que viria a superar a modernidade? Essa noção de superar a modernidade, ela é discutida, não é bem assim. Mas eu vou trazer para vocês uma das explicações que é das mais aceitas em relação ao que seria esse pós-modernismo, qual o conceito desse pós-modernismo em relação à modernidade. Pois bem, a modernidade, em uma leitura mais contemporânea, ela é caracterizada por uma tentativa de se trazer grandes narrativas à filosofia, à história. Então, o que acontece? Na modernidade, ocorre uma supervalorização da razão. E com essa supervalorização da razão, vêm as grandes narrativas. As grandes narrativas da história, as grandes narrativas das nações, dos países, das nações, da nação brasileira, da nação norte-americana, das nações europeias. A grande narrativa da humanidade que caminha em uma direção, em um objetivo comum,
A razão vai nos conduzir a esse objetivo comum. Quer dizer, a razão é a condutora, é o fio condutor da humanidade. Consequentemente, como a razão é esse fio condutor, a modernidade se caracteriza por certezas absolutas, ou seja, a modernidade tem uma crença em certas certezas que seriam absolutas, e isso traz também a questão de valores que se tornam universais. Os valores na modernidade se tornam universais. Ou seja, a modernidade tem um ponto de vista sobre a história, sobre a humanidade muito positivos. Em contraposição, a pós-modernidade, ela já acaba indo numa direção contrária. E é curioso a gente observar como isso acontece. Na modernidade, um dos aspectos que se faz para esse progresso da humanidade, esse caminhar da humanidade, é justamente a ideia do progresso, o progresso científico e o progresso tecnológico industrial. O progresso científico, tecnológico, industrial direcionariam a humanidade a uma caminhada em direção a um futuro esperançoso. Quando nós entramos no século XX, vemos algumas revoluções da informação. Entre essas revoluções da informação, vêm as tecnologias digitais que tornam a informação tão acessível quanto nunca fora antes. Hoje, uma criança de 10 anos tem acesso a mais informações do que um filósofo grego jamais poderia ter imaginado em toda a sua vida. Informações. Note-se que informação é diferente de conhecimento. Mas a informação hoje, você tem acesso a ela de um modo extremamente abundante. Contudo, essa tecnologia, esse progresso científico, esse progresso industrial, esse acesso à informação, em vez de ele nos trazer uma visão ainda mais esperançosa, aconteceu o contrário. Quando você tem acesso a todas as informações, quando você tem acesso a esse aglomerado que é revelado pelas tecnologias digitais, o que acontece é um caminho contrário ao que aconteceria na modernidade. Vem ali uma desesperança, um descrédito do conhecimento que já foi produzido e que poderia vir a ser produzido a partir de agora pela humanidade. Então, é como se nós estivéssemos diante de uma série de vozes ao longo da história de personalidades, de filósofos que tentaram encontrar respostas para as grandes questões da humanidade, mas não conseguiram. E as tecnologias digitais vêm a nos mostrar o fracasso de todos esses filósofos muito bem intencionados. Então, essas tecnologias elas promovem uma presentificação de todos esses discursos. É como se esses discursos fossem trazidos ao presente e colocados diante de nossas vistas de um modo muito claro. E aí, se a modernidade se caracteriza pelas certezas, a pós-modernidade vai se caracterizar pela incerteza. Se a modernidade se caracteriza pelos valores universais, a pós-modernidade vai se caracterizar pelo esfacelamento, pela fragmentação desses valores. Não há nada universal mais. A partir de agora, não há mais nada que seja fixo. Tudo é móvel, tudo é movediço. Você nunca tem um terreno muito firme em que você possa pisar. E a reboque disso, vem uma série de questões. A reboque disso, vem uma fragmentação das nossas identidades. Por exemplo, a questão da homossexualidade na pós-modernidade passa a ser um objetivo de teorização. A homossexualidade, que seria, em certo sentido, uma quebra de uma identidade canônica, de uma identidade clássica,
de homem e mulher, em que você passa a ter uma identidade que hibridiza esses dois aspectos, que você mistura os dois aspectos. Alguém é do gênero masculino, mas tem um comportamento sexual que normalmente seria atribuído a um sexo feminino, ou o contrário, alguém é do sexo feminino, mas tem relações sexuais com uma pessoa do sexo feminino. Você passa a ter aí um estilhaçamento ou uma movimentação em relação aos lugares cristalizados, os lugares estabelecidos. Não que isso seja algo a ser questionado, algo a ser condenado, mas é simplesmente um movimento natural do momento contemporâneo. A contemporaneidade traz isso. As identidades nacionais, as identidades culturais das grandes nações também passam a ser estilhaçadas. Um exemplo muito clássico e que está muito presente aí rotineiramente, todos os dias na mídia, refere-se à influência que um país como o Brasil, por exemplo, recebe de países como os Estados Unidos. Quer dizer, comportamentos nossos são influenciados de uma maneira muito expressiva, muito intensa por um país como os Estados Unidos, ou países europeus, de um modo mais intenso por Estados Unidos, mas outros países também. Isso não é apenas uma questão que acontece de países dominantes, de países poderosos para países que não são poderosos. Países como Estados Unidos têm ali uma mistura cultural, uma hibridização, o termo técnico seria esse, uma hibridização cultural, por movimentos de imigração, por movimentos de bens culturais que chegam até os Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos também acabam recebendo influências, elementos culturais externos, e isso acaba se hibridizando, se misturando na sua cultura. Você não tem mais aquela identidade cultural norte-americana, por mais que os Estados Unidos sejam um país extremamente nacionalista e a população seja extremamente nacionalista, mas isso é um movimento que acaba se enraizando na cultura norte-americana, assim como de várias outras nações. É um movimento que tem sido cada vez mais forte. Quer dizer, hoje as identidades não são mais fixas, hoje você não tem mais certezas fixas. No passado, muitas vezes a filosofia se aproximou da religião, e a religião nos daria as respostas definitivas, as respostas corretas. No século XXI e no final do século XX, isso já não existe mais. Em certo momento, a ciência ocupou o lugar daquela que nos daria as grandes certezas. No século XX e no século XXI, isso já não existe mais. Quer dizer, hoje nós já não temos mais um porto seguro de algo que nos ofereceria essas grandes certezas universais, as certezas absolutas. E aí, a literatura acaba entrando com um discurso completamente móvel, um discurso movediço, um discurso que não nos oferece certezas. A literatura acaba assumindo muito mais a função de lançar certos questionamentos, lançar perguntas, lançar angústias, do que de oferecer propriamente respostas. Seria como uma literatura que pretende ser companheira, compartilhar as angústias, compartilhar certos questionamentos, ou nem tanto mostrar esses questionamentos e essas angústias, mas uma literatura que tende a nos mostrar como não existem valores fixos e mostrar como isso não necessariamente seria problemático. Isso é algo natural do contexto atual. E aí, um dos movimentos mais recorrentes na literatura denominada pós-moderna, fique claro que é denominada porque é um conceito passível de discussão, mas uma literatura denominada pós-moderna, é o pastichismo. De pastichismo é necessário esclarecermos o seguinte: o que é o pastiche? O pastiche é um recurso intertextual que se diferencia da paródia. A paródia ela tem sempre um tom de humor, um tom de deboche. Existe um quadro do Duchamp que é Mona Lisa de bigode. É um tom irônico que você dá para uma obra clássica, que é a obra de Leonardo da Vinci, aquela Mona Lisa, a Gioconda, que é uma figura canônica nas artes, é uma figura canônica na cultura,
E Duchamp coloca bigodes nela, ou seja, você tem ali uma questão de uma descaracterização de um bem canônico, de um bem que já está ali aceito, consolidado na nossa sociedade. O pastiche é diferente, ele não tem propriamente essa questão de ironizar, mas ele tem uma questão de tentar imitar o modo como uma certa obra de arte foi feita. Então, Silviano Santiago, por exemplo, lançou um romance no final do século XX em que ele imita o modo, o estilo de escrita de Graciliano Ramos. Inclusive, nesse momento, ele foi alvo até de processo pela família, pelos familiares detentores ali dos direitos autorais do Graciliano Ramos, pois naquele momento eles não entenderam que aquilo foi um recurso literário e não uma tentativa mesmo de um plágio. O pastiche é diferente do plágio. O pastiche é um recurso em que você tenta dialogar com outras obras de arte, utilizando das suas técnicas de composição, utilizando do seu modo de compor personagens, de certos pontos temáticos. Isso é o pastiche. A literatura pós-moderna, então, vai fazer isso com muitas obras, mas o detalhe é o seguinte: uma única obra vai fazer essa relação de um pastiche com uma série, com um aglomerado de outras obras. Um aglomerado de outras obras vai estar presente em uma única obra. Você vai encontrar referências às mais diversas possíveis. Isso vai criar uma sensação de fragmentação na obra. Isso vai criar uma sensação de um terreno que não é fixo, de um terreno que não se fixa. E isso cria a seguinte sensação: é como se você observasse o passado, que tentasse responder aos grandes questionamentos da humanidade, mas em vez desses questionamentos serem respondidos, a pergunta se perpetuaria em eco. A pergunta apenas se repete a cada nova obra que é intertextualizada, a cada nova obra com a qual se faz o pastiche. É um aglomerado de vozes que está ali, mas assim como no aglomerado, assim como numa multidão, você não consegue entender o que um único indivíduo fala, nessa obra literária você também não conseguiria entender. Essa obra não vai te oferecer respostas. Ela vai te mostrar uma dissolução desses valores que se pretendiam universais. Os valores universais não se sustentam mais. E é interessante, então, observar. Existe aí uma visão de história que é tida como um abismo. É como se a história, quando nós olhássemos para o passado se coloca como um abismo que nós nunca conseguiremos alcançar plenamente. Ao mesmo tempo, e paradoxalmente, esse passado é presentificado. Ele é trazido ao presente e nós conseguimos vê-lo com clareza. Mas ainda assim parece que existe sempre algo antes, algo anterior, que nós nunca conseguiremos alcançar. E nesse mesmo sentido, parece que a história está em suspensão. Parece que não há mais um caminho possível para a humanidade. Parece que nós paramos e não é possível oferecer novas respostas, ou seja, não é possível caminhar adiante. E essa visão de um caminhar adiante do progresso da humanidade não é mais a visão de história dos pós-modernos. Os pós-modernos suspendem a história, uma vez que já não há mais a ideia de progresso científico, de progresso filosófico ou, em suma, do conhecimento humano. É algo paradoxal. Se não é possível afirmar mais nada novo, para que fazer uma obra literária? É justamente pelo que eu falei. Essa obra literária, ela tem a função de mostrar como esses valores não são tão fixos, de mostrar o esfacelamento desses valores, de mostrar como tudo é tão líquido nessa nossa sociedade. Existe um filósofo contemporâneo que se chama Zygmunt Bauman, e em uma nomeação diferente à pós-modernidade, ele chama o que nós vivemos de modernidade líquida. E o que ele vai mostrar é todos os nossos costumes, todas as nossas relações econômicas, todas as nossas relações amorosas, tudo hoje está líquido. Hoje nada é fixo mais.
Hoje é como quando nós jogamos água em um terreno em que se espalha, a água se infiltra por cada fresta que ela encontra diante. Os nossos costumes, os nossos valores hoje são esses. São valores nada fixos. Pois bem, os estudos culturais, que são o segundo tópico dessa nossa videoaula, tem também uma grande linha de diálogo ali com essa teorização da pós-modernidade. Na realidade, os estudos culturais, é difícil a gente falar, na realidade, até que seriam algo excludente. Muitos trabalhos, muitos artigos científicos, muitas dissertações, livros mesmo de análise literária, usam tanto referências dos estudos culturais hoje em dia, quanto referências da pós-modernidade. Na realidade, seria interessante a gente observá-los muito mais como coisas complementares do que pontos opostos, que fariam frente um ao outro, que fariam oposição ao outro. Nada disso. Na realidade, são coisas complementares. E tem muitos pontos ali de contato, mesmo de diálogo entre um e outro. Um dos pontos de contato que existe é o próprio fato de que os estudos culturais, assim como a pós-modernidade, vem propor uma quebra de paradigmas, ou seja, uma quebra de valores cristalizados, imóveis, daquele status quo, daquilo que não se modifica. Então, os estudos culturais vêm a dialogar com a pós-modernidade muito também nesse sentido, além de outras coisas. Mas uma das diferenças da pós-modernidade em relação aos estudos culturais é que os estudos culturais têm uma posição política muito mais marcada. Então, nesse sentido, o que você pode observar? Os estudos culturais, eles estão muito relacionados, eles estão muito voltados, existe um projeto muito forte, muito ferrenho, de se ouvir a voz dos marginalizados. Ou seja, os estudos culturais tentam compreender quais são os processos simbólicos que existem na nossa sociedade e que promovem a marginalização de certos segmentos sociais. Então, quando os estudos culturais observam os meios midiáticos, a política, a religião e, entre esses meios, a própria literatura, observa-se muitas vezes como todos esses meios, como todo o processo simbólico que constitui, que está na sociedade, é um elemento constitutivo da sociedade, como eles promovem uma marginalização de segmentos, como o segmento negro, como as mulheres, como homossexuais, como certas etnias indígenas, ou seja, todos os segmentos sociais que são marginalizados porque existe um processo, elementos de poder em nossa sociedade e que acabam deixando tais segmentos à margem da sociedade. É interessante a gente observar alguns fatos que são apontados pelos estudos culturais. A nossa literatura brasileira mesmo, raramente existem referências a segmentos como a mulher, como o negro, como os indígenas. A maior parte das vezes em nossa literatura, ela se refere a homens brancos e muitas vezes homens que têm uma certa condição social favorável. Isso não é regra, claro. Embora muitas vezes a literatura ela se proponha a pensar também naqueles que são excluídos, como um Jorge Amado, que faria uma literatura de viés mais social e que denuncia questões de uma exclusão social, mas é interessante a gente observar como muitas vezes os personagens são homens também. Existe, no caso do próprio Jorge Amado, a personagem Gabriela, que é muito famosa. Mas se nós observarmos, isso os estudos culturais apontam de um modo muito claro, se nós observarmos um índice percentual em que aparecem mulheres, em que aparecem homossexuais, em que aparecem personagens negros, sobretudo, é um índice percentual mínimo. E isso acontece porque existem certos elementos estruturantes na nossa sociedade que fazem com que
tais segmentos sejam retirados do centro e sejam colocados à margem da nossa sociedade. O que acontece nesse caso, então? Os estudos culturais, eles analisam como as instituições sociais estabelecem relações de poder, elegendo certo segmento como um segmento dominante e colocando outros elementos à margem. Nesse sentido, a literatura, ela não é vista como um elemento autônomo da sociedade. Ela está entre outras tantas instituições sociais e, assim como elas, a literatura também é determinada simbolicamente por esses elementos de poder. Não quer dizer que um autor deixe de falar sobre o segmento negro, sobre a mulher, porque ele queira. Não. Mas é porque essas relações de poder que são estabelecidas, mesmo no nível inconsciente na nossa sociedade, direcionam nossas produções a um único segmento, que muitas vezes é o segmento dominante. E aí existe um questionamento do cânone literário. Quer dizer, o cânone, aquelas obras que são colocadas como obras de valor, as grandes obras, a grande cultura, a alta cultura, passa a ser questionado. Nos estudos culturais, você já passa a ter obras de um cunho mais popular, que olham para aqueles segmentos que normalmente não tiveram voz. É como se você tentasse analisar ou você tentasse ouvir a voz dos excluídos. O filme Cidade de Deus, que é um filme premiado, muito premiado brasileiro, e que é um filme muito comentado na mídia, foi baseado em um livro homônimo, que é o livro Cidade de Deus. Esse livro Cidade de Deus, na realidade, ele tem um aspecto muito mais forte, mais intenso do que o filme. Nele, a violência, nele os processos de consolidação da violência são muito mais intensos do que aquilo que aparece no filme. O filme é um recorte e um recorte mais brando daquilo que acontece no livro. Mas é interessante a gente observar aí como que essa obra, que é muito analisada, que é muito bem vista pelos estudos culturais, ela já traz aquele segmento que é pobre, um segmento marginalizado, personagens negros, personagens homossexuais. Além disso, nos estudos culturais, muitas vezes ocorre uma certa inversão de valores. Um autor como Marcelino Freire, vocês vão ler textos de Marcelino Freire, muitas vezes coloca como protagonista de seus contos um marginal, uma personagem à margem da sociedade, ou, em outras palavras, um ladrão, um estuprador. Mas ele mostra como que esse personagem foi levado pelas condições sociais à sua condição de criminalidade. É como se esse personagem não estivesse ali porque ele quer, mas certas estruturas sociais o empurram para essa condição de criminalidade. E não há aí uma ingenuidade. Não há aí uma simplificação de que uma pessoa, unicamente pelo fato de ela ocupar uma posição economicamente desfavorável, ela se encontre nessa condição de criminalidade. Não. Na realidade, ele mostra situações extremas que essas pessoas vivem e por que elas foram levadas a isso. Além disso, existem as mais diversas referências culturais, referências africanas, referências de origem judaica, de origem islâmica. A hibridização cultural que é promovida nas obras e que muitas vezes são alvo dos estudos culturais está presente de um modo muito intenso. Quer dizer, contos como o do próprio Marcelino Freire, você vai ver muitas vezes referências a várias entidades, a várias personalidades negras, a várias personalidades homossexuais, e isso é valorizado, o que não aconteceria nas obras ditas canônicas, naquelas obras da alta cultura que seriam, que fariam parte ali de um cânone até os anos 70, vamos dizer. Essa não é uma definição precisa, mas seria uma definição mais didática para que nós pudéssemos fazer. Quer dizer, então o cânone vai ser questionado pelos estudos culturais. E não só o cânone, mas a própria crítica literária vai ser questionada. Quer dizer, quais são os métodos adotados pela crítica literária para se definir o cânone?
não é só a literatura que promove essa exclusão social, mas os próprios métodos que são adotados pela crítica literária, muitas vezes eles acabam levando esses segmentos à exclusão. São métodos eurocêntricos, são métodos que acabam favorecendo apenas a determinados valores de classes sociais dominantes. Portanto, a própria crítica faz parte desse jogo. Então, os estudos culturais acabam promovendo uma espécie de uma autocrítica. Nós precisamos, enquanto crítica literária, enquanto uma teoria literária, sempre estar atentos ao nosso fazer, para que nós não possamos cair nessas armadilhas que as estruturas de poder marginalizantes de certas classes sociais também nos dominem e nos conduzam a esse caminho que já seria tão repetido em determinados momentos. Pois bem, pessoal, essa foi a nossa última videoaula. Vocês irão fazer agora uma atividade em que, baseados nos textos que vocês leram na videoaula, na aula do professor Paul Fry, vocês irão analisar 4 mini-contos. São mini-contos curtos, mas que têm vários dos elementos que eu falei. Esses mini-contos podem ser analisados tanto pela perspectiva da pós-modernidade, quanto pela perspectiva dos estudos culturais. Então, embora eles apresentem aspectos temáticos diferentes, distintos, é interessante que vocês observem o que há de comum neles e que poderia fazer com que eles sejam analisados por essa perspectiva dos estudos culturais e da pós-modernidade. Então é isso, boa atividade para vocês.